IDEFRAN, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, apresenta Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Tag Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Ao Mestre e Senhor Jesus, as nossas humildes rogativas. Que a sementeira que ora propomos iniciar encontre nas mentes e nos corações de quantos nos ouvirem terreno fértil a oferecer a feliz colheita de muita paz, harmonia e muito amor. Que todos os lares, todas as famílias, todos os nossos irmãos recolham a luz da compreensão, da tolerância, da fraternidade, fazendo-se repletos de realização espiritual sob as bênçãos do teu amor. Divino e incondicional amigo, sê conosco agora e sempre. Muito bom dia, meus caros internautas. Sementeira Cristã, programa do IDEFRAN, Instituto de Divulgação Espírita de Franca. Iniciamos com os Espíritos Superiores Respondem. De O Livro dos Espíritos, a questão 306, a pergunta: uma vez desencarnado, o espírito se lembra com detalhes de todos os acontecimentos de sua vida? Alcança o conjunto deles de um golpe de vista retrospectivo? A resposta: ele se lembra das coisas em razão das consequências que tiverem para o seu estado de espírito. Mas entenda que há circunstâncias de sua vida às quais ele não liga nenhuma importância e que nem mesmo procura recordar. Em pergunta e resposta, será atendido hoje um nosso prezadíssimo ouvinte de Campinas, São Paulo. Trata-se do Quincas. São palavras suas. Sou Quincas, apelido para Joaquim Carlos de Souza Fortes. Tenho 93 anos e ótima saúde para a idade que ostento. Moro em Campinas e agora, mais do que nunca, me vejo tomado por um aguçado interesse por espiritualismo. Quincas, de nossa parte, sinceros cumprimentos pelo seu interesse pelas coisas do espírito e a nossa maior torcida pelo sucesso em suas investigações. E vamos ao teor da sua pergunta. Durante toda a minha vida, ouvi as pessoas dizerem que precisamos ter fé para a superação dos nossos problemas. Eu pergunto, o que é a fé e o que fazermos para adquiri-la? A resposta, meu caro Quincas, virá no final deste programa. Meus ouvintes, o que nos convém por agora é falar do amor, da fraternidade. Diz o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 11, que o Pai Celestial não perdoa aqueles que não perdoam.
Fácil de entender o que está dizendo ali. A lei de Deus é a expressão da verdadeira justiça. Ora, se ela é de causa e efeito, não poderia de forma alguma conceder alguma coisa a alguém sem que esse alguém tenha o direito de receber. Ela dá o que o indivíduo merece, tais a sabedoria, a perfeição e justiça. Jesus disse: amai o vosso próximo como a vós mesmos. Ora, qual é o limite do próximo? A família? A seita? A nação? Não, é a humanidade toda. Nos mundos superiores, é o amor recíproco que harmoniza e dirige os espíritos avançados que o habitam. E o vosso planeta, destinado a um progresso próximo por sua transformação social, verá praticar por seus habitantes esta lei sublime, reflexo da divindade. Os efeitos da lei de amor são o aperfeiçoamento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrestre. Os mais rebeldes e os mais viciosos deverão se reformar quando virem os benefícios produzidos por esta prática. Não façais aos outros o que não quereríeis que vos fosse feito, mas fazei-lhes ao contrário. Todo bem que está em vosso poder fazer-lhes. Não creiais na esterilidade e no endurecimento do coração humano. Ele cede, malgrado o seu empenho, ao amor verdadeiro. É um imã ao qual não pode resistir, e o contato desse amor vivifica e fecunda os germes dessa virtude que está nos vossos corações em estado latente. A terra, morada de prova e de exílio, será então purificada por esse fogo sagrado e verá praticar a caridade, a humildade, a paciência, o devotamento, a abnegação, a resignação, o sacrifício, virtudes todas filhas do amor. Hoje que o movimento espírita deu um grande passo, vede com que rapidez as ideias de justiça e de renovação contidas nos ditados dos espíritos são aceitas pela parte mediana do mundo inteligente. É porque essas ideias respondem a tudo o que há de divino em vós. É que estáis preparados para uma sementeira fecunda, a do último século, que implantou na sociedade as grandes ideias de progresso. No universo, como tudo se encadeia sob os desígnios do Altíssimo, todas as lições recebidas e aceitas estarão contidas nessa permuta universal de amor ao próximo. Por ele, os espíritos encarnados, julgando e sentindo melhor, se estenderão as mãos desde os confins do vosso planeta. Reunir-se-ão para se entenderem e se amarem, para destruírem todas as injustiças, todas as causas de desinteligência entre os povos. Grande pensamento de renovação ocorreu pelo Espiritismo tão bem descrito em O Livro dos Espíritos. Tu produzirás o grande milagre dos tempos futuros, o da reunião de todos os interesses materiais e espirituais dos homens pela aplicação desta máxima bem compreendida. Amai bastante a fim de serdes amados. Vamos abrir um espaçozinho no assunto de hoje. Entra o nosso momento musical para reflexão. Autoria de Osni Renato de Melo, vozes de Ana Lívia e Everton. Quanto tempo!
de amor, pra sentir de onde vem teu amor, pra entender que tu és o amor. Quanto tempo, Senhor, quanto tempo, Senhor, quantos corpos terei que vestir, quantos nomes terei que assinar, quantas vezes me farás criança, pra entender que tu és o amor. Eu não posso dizer, pois que vai depender de você. O caminho eu te dei pra seguir, mas você só se faz repetir. Quanto tempo, quanto tempo. Já te dei o meu sopro de luz, já te dei o amor de Jesus. Só te falta tomar tua cruz. Só assim vais dizer quanto tempo, quanto tempo, quanto tempo. Deixa, Senhor, eu beber da tua fonte de amor e aprender a renascer sem perguntar quanto tempo. Deixa, Senhor, eu beber da tua fonte de amor e aprender a amar, pois sei que sou teu rebento. Senhor, quanto tempo terei que esperar para ver tua face de amor, pra sentir de onde vem teu amor, pra entender que tu és o amor. Quanto tempo, Senhor, quanto tempo. O Espírito Emmanuel, na oportunidade da codificação do Espiritismo, e especialmente para ela, expendeu a seguinte mensagem: o egoísmo, esta chaga da humanidade, deve desaparecer da terra cujo progresso moral retarda. Ao Espiritismo está reservada a tarefa de fazê-la subir na hierarquia dos mundos. O egoísmo é, pois, o objetivo para o qual todos os verdadeiros crentes devem dirigir suas armas, suas forças e sua coragem. Digo coragem porque é preciso mais coragem para vencer a si mesmo do que para vencer os outros. Cada um deve colocar todos os seus cuidados para combatê-lo em si, porque esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é a fonte de todas as misérias deste mundo. É a negação da caridade por todas as inteligências, por conseguinte, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Jesus vos deu o exemplo da caridade de Pôncio Pilatos, o do egoísmo, porque enquanto o justo vai percorrer as santas estações do seu martírio, Pilatos lava as mãos, dizendo: por que queres crucificá-lo? E, entretanto, deixa que o conduzam ao suplício. É a esse antagonismo da caridade e do egoísmo,
a invasão dessa lepra do coração humano, que o cristianismo deve o fato de não ter cumprido ainda toda a sua missão. E a vós, apóstolos novos da fé, e que os espíritos superiores esclarecem, a quem incumbe a tarefa e o dever de extirpar esse mal, para dar ao cristianismo toda a sua força e limpar o caminho das sarças que lhe entravam a marcha. Extirpai o egoísmo da terra, para que ela possa gravitar na escala dos mundos, porque já é tempo de a humanidade vestir o seu traje viril, e para isso é preciso primeiro extirpá-lo do vosso coração. Estamos apresentando Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Escritório Modelo Centro e Estação, Pegue Leve Distribuição e Supermercado, Cesta Básica, Produtos de Limpeza, Descartáveis, Sucos em Pó e Líquidos, melhores preços para a sua empresa. Distribuição Rua Carlos de Vilhena 4270, Vila Imperador. Televendas 16 3707 2870. Loja Estação, Rua Voluntário Mário Mazzini, 1902, fone 16 3723 2888. Escolas Pestalozzi, agende uma visita, fone 3711-0100. Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre. Acesse www.pestalozzi.com.br. Grafimpress, o verdadeiro papel da impressão. Rua José Bonifácio 361, Vila Nicásio, 3722-0410 e 3722-0418. Panificadora Pão Nosso, Rua Padre Anchieta 2163 Centro, 3722-2933. Com estacionamento para clientes. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, Major Claudiano 2181 Centro, www.idefran.com.br. Agora, meus caros, vamos representar uma entrevista sobre interessante tema que a nossa companheira Nara Carlone gravou com o nosso também companheiro Felipe Salomão. Ouvintes, hoje temos a alegria de reproduzir no Sementeira Cristã a gravação de uma entrevista com o nosso companheiro Felipe Salomão. O nosso entrevistado, de todos já o conhece, mas lembramos que o Felipe Salomão é, além de diretor de instituições dedicadas a atividades caridosas e doutrinárias, é também diretor do IDEFRAN, Instituto de Divulgação Espírita de Franca. Felipe, vamos aproveitar o tempo e já a primeira pergunta. O que é a obsessão? Podemos dizer que a obsessão é a influência maldosa, maléfica, que uma mente exerce sobre uma outra mente. Ela se dá, portanto, de mente a mente numa ação vibratória, que produz malefícios a quem é o sofredor, o paciente do processo obsessivo. Então nós concluímos que a obsessão é, antes de tudo, um processo. Quer dizer, é uma atividade que envolve toda uma sistemática para prejudicar alguém que está passando pelo processo obsessivo. Como se estabelece o processo obsessivo? A obsessão se estabelece pela sintonia vibratória entre duas mentes, aquela que deseja prejudicar e aquela que é o objetivo do prejuízo que se pretende estabelecer. Para que haja sintonia, então, é preciso que as duas mentes estejam pensando na mesma faixa vibratória. Para dar um exemplo, quem está pensando em ódio atrai para a proximidade mental sua aqueles que também pensam em ódio. Então aí pode se estabelecer um processo obsessivo, porque
as duas mentes estão vibrando, estão pensando na mesma faixa. É como acontece com o rádio. Para sintonizarmos com uma determinada emissora, é preciso colocar o rádio na medida da onda capaz de captar a vibração da antena da emissora. Isso é o que é o processo de sintonia, que é a base do processo obsessivo. Então, toda obsessão se estabelece pela sintonia vibratória entre as duas mentes. Alguém ou um espírito pretende obsediar alguém. Ele pode impor essa submissão à sua vontade? Se a obsessão tem como base a sintonia vibratória entre as duas mentes envolvidas no processo, significa dizer que nós podemos concluir que, primeiro, ninguém nos pode impor uma obsessão. Se nós não estivermos sintonizados com aqueles que nos querem prejudicar, jamais vai se estabelecer o processo obsessivo. Então, é preciso que haja sintonia entre o obsessor e o obsidiado. Se não houver, não se estabelece o processo obsessivo. Vale dizer, ninguém pode ir a qualquer lugar e estabelecer para nós um processo obsessivo com o qual nós não concordamos ou não queiramos. Em segundo lugar, nós podemos concluir também que a obsessão não se estabelece de repente. Ela é um processo, como nós já dissemos, e ela vai se implantando ao longo do tempo, na medida em que a pessoa vai dando sintonia com aqueles que nos querem obsidiar. Quais são as causas da obsessão? Como nós já dissemos, a obsessão se estabelece pela sintonia entre a mente do perseguidor e do perseguido. Essa sintonia, ela é mental, vibratória, com os mesmos propósitos, os mesmos objetivos, as mesmas intenções, vai se criando a sintonia entre obsessor e obsidiado. Mas quando nós ouvimos a manifestação dos obsessores nas reuniões mediúnicas, a primeira causa que aparece é o desejo de vingança. Isto é, no passado, nas encarnações anteriores que tivemos, por uma razão ou outra nós prejudicamos alguém. Então nós estabelecemos com este alguém um débito, que é a causa da sintonia entre nós. Ora, se nós prejudicamos alguém e esse alguém deseja vingar-se, ele tem uma ligação conosco pelo ato que nós praticamos. Então a primeira causa da obsessão é, evidentemente, o desejo de vingança. Também é causa da obsessão aquele desejo de ódio, aquele sentimento de ódio que nós mantemos durante a nossa existência. Toda vez que nós desejamos ou odiamos alguém, significa que entramos na faixa do ódio. E todos aqueles espíritos que se sintonizam com o ódio também passam a nos vivenciar o clima mental, fazendo com que nós nos sintamos também perturbados. Outra causa da obsessão é o ócio. Quer dizer, todo aquele indivíduo que fica sem fazer nada, sem ocupar a sua mente com alguma coisa útil, ele passa a ser atingido por aqueles espíritos negativos que querem que nós nos acomodemos e não façamos nada em benefício do nosso semelhante. Os nossos pensamentos e ações podem oportunizar um processo obsessivo? O povo já diz isso com muita sabedoria, quando afirma assim: cabeça vazia, oficina do diabo. Então toda vez que nós ficamos assim ociosos, sem uma coisa útil para fazer, sem ocuparmos a nossa mente, é provável que nós soframos a influência de espíritos negativos. Também são causa da obsessão os vícios e a má conduta. Não quer dizer que o Espiritismo apregou e que tenhamos que nos tornar santos da noite para o dia. Isso é impossível, o Espiritismo sabe disso. Mas o que o Espiritismo propõe é que nós nos esforcemos para ir nos desligando dos vícios e da má conduta. Porque aí nós mudamos a nossa sintonia mental e com isso fechamos a porta para as influências negativas que os obsessores queiram estabelecer conosco. Então é preciso um cuidado na nossa conduta. E é por isso que o Espiritismo apregoa que o verdadeiro espírita se conhece pela sua transformação moral.
Há gradação na intensidade obsessiva, isto é, há obsessões menos intensas e outras mais intensas? Em outras palavras, menos graves e mais graves? O livro dos médiuns nos diz, pelas instruções dos espíritos, que são vários os graus da obsessão, mais especificamente 3 graus que são os consagrados. A obsessão simples, que é aquela que todo mundo sofre de vez em quando, pela ação de um pensamento negativo ou por um desejo menos digno, então nós nos sintonizamos com entidades que nos queiram prejudicar. O que levou o espírito de Emmanuel, com um certo tom de brincadeira, a dizer que todos nós temos a nossa obsessãozinha para o gasto. Quer dizer, de vez em quando somos envolvidos por um tipo de obsessão, a que se denomina de obsessão simples, que é uma ação de um pensamento negativo passageiro e que nós temos que combater em nós para que não se estabeleça um vínculo definitivo. E como é que a gente combate esta obsessão simples? Mudando a nossa sintonia e fazendo com que coloquemos um pensamento positivo ao contrário do pensamento negativo. Você falou da obsessão simples e como se denomina. E quais as características da obsessão do grau imediatamente mais grave? O grau seguinte da obsessão é o denominado de fascinação. Neste grau estão envolvidos principalmente as criaturas que se sentem fascinadas por uma ideia, especialmente os médiuns que não são educados, que não são trabalhados, então eles ficam fascinados por ideias, às vezes mirabolantes, por ideias especiais e que não podem ser realizadas. Nesse grau da fascinação, é preciso que a pessoa que esteja envolvida por espíritos fascinadores, que ela procure alguém que possa orientá-la, procure ler, procure estudar sobre a mediunidade e, sobretudo, mudar a sua sintonia pela prática do bem. Porque toda vez que nós estudamos bons livros, toda vez que nós frequentamos boas reuniões, toda vez que nós praticamos a caridade, sobretudo, em favor dos nossos semelhantes necessitados, nós estabelecemos um vínculo com as boas ideias e, por isso, mudamos a nossa sintonia mental e quebramos aquela corrente de fascinação que se estabeleceu. E um terceiro grau? O terceiro grau, que é o grau denominado de subjugação, é aquele no qual o obsidiado perde o controle da sua própria existência. Muitas vezes se usa até o termo de possessão. Allan Kardec não gostava muito desse termo possessão, porque ele dá a ideia de que um outro espírito tomou o corpo do obsidiado, o que não se realiza na verdade, porque o processo, como já dissemos e repetimos, é de mente a mente. Mas no caso da possessão ou da subjugação, o que ocorre é que houve um vínculo tão grande de mente a mente entre o obsessor e o obsidiado, que o obsidiado perdeu quase que o controle da sua existência. Ele passa a haver um condomínio espiritual, 2 espíritos vivendo, pensando pelo mesmo cérebro. E aí o que ocorre? A vontade do obsessor é imposta. Não tem mais o obsidiado a capacidade de decidir por si mesmo. Nestes casos, só mesmo uma ação positiva, enérgica, de um grupo estruturado, bem orientado, que possa trabalhar o obsessor para mostrar para ele que ele deva, por razões humanitárias, por razões evangélicas, abandonar o processo obsessivo. Porque nesses casos de subjugação, é nesses casos principalmente que a motivação maior é a da vingança. Aquele espírito que se sente muito prejudicado e por isso mesmo quer vingar-se, esse se apega ao obsidiado e é muito difícil ele ser convencido para deixar aquele processo que ele estabeleceu. Existem várias técnicas para trabalhar com os obsessores, sobretudo a técnica do amor, para convencê-lo que é mais vantajoso para o obsessor deixar o obsidiado do que permanecer vinculado àquele caso. A obsessão só ocorre de espírito desencarnado contra os encarnados? Ela pode dar-se apenas individualmente ou pode ocorrer também
a obsessão coletiva? A obsessão não se estabelece só de espírito desencarnado para espírito encarnado. Não. Esse é o caso clássico. O espírito que está morando no mundo espiritual agindo sobre aquele que está aqui no mundo material. Mas há também o sentido inverso. Aquele que está aqui na Terra obsidiando o que já partiu. Isso ocorre muitas vezes quando um parente nosso desencarna e nós, inconformados com a partida, começamos a pensar insistentemente sobre aquele que já foi, criando um laço fluídico que quase impede o espírito que partiu de continuar a sua jornada evolutiva. Como também, às vezes, o desencarnado está no plano espiritual, sofrendo a nossa influência, porque nós continuamos com os sentimentos de ódio sobre ele. Então exercemos uma influência daqui, do mundo material, para o mundo espiritual. Também há aquela influência que se estabelece entre dois espíritos no mundo espiritual. Entre eles que estão lá no mundo espiritual, estabelece-se um processo de vínculo mental em que um persegue o outro. E isso, nós ficamos sabendo desse caso, embora não estejamos por enquanto no mundo espiritual, porque os próprios espíritos vêm nos contar falando desse processo obsessivo. Também há um caso de obsessão de encarnado para encarnado, quer dizer, duas pessoas que estão vivendo aqui no mundo material, uma influenciando a outra. Isso é muito comum entre pessoas da mesma família, entre amigos. E o Newton Boechat, querido companheiro que já está no mundo espiritual, dizia que nestes casos de obsessão de encarnado para encarnado, o que ocorre muito é que o obsessor tem nomes afetuosos, amiguinho, paizinho, mãezinha, porque nesses casos o obsessor, estando muito próximo do obsidiado na vivência física, ele quer transformar o obsidiado numa verdadeira cópia de si mesmo, despersonalizando a pessoa sobre quem ele exerce a influência. Também é o caso da chamada auto-obsessão, que é aquela que nós estabelecemos sobre nós mesmos, nosso passado, quando nós criamos vínculos de ódio, de mágoa, de remorso e que se projetam na nossa existência atual. Então nós mesmos somos os causadores das nossas limitações, das nossas dificuldades, dos nossos problemas. E finalmente, a chamada obsessão coletiva, quando a obsessão se estabelece às vezes numa família, num grupo de pessoas e até mesmo numa nação, porque as pessoas vão todas vibrando numa mesma faixa, pensando num mesmo processo, focalizando as suas mentes naquele objetivo comum a todos, e aí há uma como que falange obsidiando o país, a nação, provocando o que nós chamamos de obsessão coletiva. E como curar-se de um processo obsessivo? O primeiro passo para a cura da obsessão é, evidentemente, nós nos desvincularmos mentalmente do obsessor. E isso se faz através da mudança mental. Quer dizer, modificarmos a nossa maneira de pensar, modificarmos a nossa sintonia. Então, como é que nós modificamos essa nossa sintonia? Pelo trabalho da prece, orarmos constantemente para os nossos protetores espirituais, para o nosso anjo da guarda, pedindo auxílio. Mas não uma oração que seja revestida de pressa, ao invés de prece. Uma oração que é uma conversa com Deus. Criarmos o hábito de orarmos para os espíritos superiores nos protegerem, para fim de estabelecermos um vínculo melhor com aqueles que nos ajudam. Então, o primeiro passo é orarmos, criarmos o hábito da oração. Todas as vezes que nós nos sentirmos assediados pelos espíritos, buscarmos na oração a alavanca que vai nos desvincular daqueles que nos queiram prejudicar. E o passe? Também o trabalho de passe, que é a fluidoterapia. Procurar um centro bem orientado, que possa aplicar recursos através da fluidoterapia, a fim de que nós possamos quebrar as correntes que nos vinculam às entidades obsessoras. Em seguida, a prática da caridade, seja de que maneira for. Caridade para aqueles que necessitam de recursos de alimentação, de remédios, de roupas.
caridade para aqueles que estão internados em lares, em hospitais, em situações de enfermidade, doença, visitas a essas entidades, a fim de que nós possamos não só verificar o quanto que as pessoas sofrem e não estão nem reclamando, e também para que nós possamos despertar no nosso coração o sentimento da caridade verdadeira, legítima, porque foi Jesus mesmo que disse que toda vez que nós fizéssemos alguma coisa para esses pequeninos, era para Ele mesmo que nós estávamos fazendo. Então a prática da caridade é fundamental. Caridade em todos os níveis. Às vezes ouvindo uma pessoa que deseja desabafar, às vezes incentivando alguém que atravessa um momento difícil na sua vida. Enfim, colocarmos-nos ao lado daqueles que sofrem, para vermos, para verificarmos que o nosso sofrimento é muito pequeno em relação aos outros. Há outros recursos que se deve recomendar? Não podemos nos esquecer de uma técnica que ajuda muito no processo obsessivo, que é a técnica do culto do Evangelho no lar, quer dizer, a oração em família. É muito importante que todos aqueles envolvidos com o processo obsessivo ajudem na recuperação do obsidiado. E o culto do Evangelho no lar é uma ferramenta fundamental nessas horas. Como é que se faz o culto do Evangelho no lar? Deve-se adotar um dia da semana que seja mais compatível para que todas as pessoas se reúnam. Um dia e um horário. Cada um vai verificar o dia e o horário que é melhor e estabelecer a hora para reunir toda a família. E todos reunidos, colocando a água para ser fluidificada, quer dizer, colocando uma xícara com um pouquinho de água para todas as pessoas que participarem do culto e pedir aos bons espíritos que derramem sobre essas águas o fluido necessário para a cura das pessoas que estão enfermas. Então, naquele momento, lê-se o Evangelho, faça um pequeno comentário, faça uma oração em conjunto. E aí nós estamos realizando o culto do Evangelho no lar. E é bom que se diga que nestas horas não deve haver fenômeno mediúnico, porque não é a hora adequada para a realização de fenômeno mediúnico. E não é hora para a manifestação dos espíritos, ostensivamente falando. Alguém poderá perguntar, mas e a pessoa que não é espírita faz o culto do Evangelho também? Claro, faz também. Leia a Bíblia, faça os comentários, que é a mesma coisa. O que mais podemos utilizar ou recomendar como recurso desobsessivo? Um outro fator que pode muito ajudar na desobsessão é o trabalho. Como nós dissemos que a ociosidade é causa da perturbação espiritual, o trabalho é benéfico nesse processo de desintoxicação espiritual, diríamos assim. Então todos nós precisamos trabalhar, seja uma ocupação profissional, e naquele caso das pessoas já aposentadas, nós podemos trabalhar em favor de quem necessita, numa instituição, por exemplo, ocupar as nossas horas numa causa útil, nobre, para que nos desvinculemos mentalmente dos espíritos que nos queiram prejudicar. E, se for possível, na sequência do tratamento, submeter o caso a uma reunião espírita bem orientada, bem dirigida, que usando de técnicas variadas poderá fazer o esclarecimento do espírito. Quer dizer, no espiritismo nós não queremos desobsidiar expulsando os demônios pura e simplesmente como se pensa por aí. Primeiro porque os obsessores não são demônios, são irmãos nossos que se julgam no direito de cobrar alguma coisa. Mas nas reuniões espíritas nós esclarecemos também o obsessor, porque não é só o obsidiado que merece o nosso carinho, é ele e também o obsessor, mostrando para ele que é mais vantagem para ele desvincular-se do processo obsessivo, porque ele se libera, do que ficar vinculado à pessoa que ele queira prejudicar. Então é o esclarecimento amoroso, caritativo, sentimental, conversando com a entidade, esclarecendo a entidade para que ela possa se libertar naquele sentimento de vingança que ainda está guardado no seu coração. Portanto, o processo desobsessivo é um processo que demora. Muitas vezes a pessoa procura um centro espírita e já diz assim: com quantas reuniões vocês vão resolver o problema? Não é assim.
Nós não podemos estabelecer um número X de reuniões para conseguir melhorar a pessoa que está sofrendo da obsessão. Porque depende dela também. Porque ela também participa do processo. Se o processo obsessivo começa com ela, pela sintonia mental, tem que partir dela a iniciativa de querer libertar-se do obsessor. E aí, a pessoa precisa querer mudar. Porque muitas vezes somos procurados por pessoas familiares que desejam libertar o que está obsidiado, mas o próprio obsidiado não quer. Então aí não há como nós realizarmos um milagre, porque nem é da nossa competência e nem é da nossa capacidade. Então é preciso que a pessoa queira. A intenção de querer ajudar, nós temos, mas nem sempre o próprio obsediado quer se ver livre da obsessão. Ele quer continuar, ele quer ficar vinculado ao processo. Então não há como, tem que esperar-se o amadurecimento da pessoa para que ela definitivamente queira libertar-se. Infelizmente, o tempo é curto, meu caro Felipe. Finalizando a nossa entrevista, que observação você deixa através do Sementeira Cristã para aqueles ouvintes que podem estar sofrendo algum tipo de obsessão? Para finalizar as nossas palavras, é preciso que nós realcemos a importância da mudança de conduta. Porque o indivíduo que continua tendo conduta equivocada, ele nunca vai desvincular-se dos processos obsessivos. Porque ele atrai com a sua conduta aqueles espíritos que querem, que se comprazem conviver com ele da mesma maneira que ele estabelece para a sua própria vida. Então, é preciso que o indivíduo modifique os seus hábitos. É claro que ele não vai se tornar santo de uma hora para outra, não é isso. Mas que ele procure melhorar os seus hábitos, procurando ser mais honesto consigo mesmo, com seus semelhantes, com seus familiares, com o país em que vive. Então, deixar de hábitos que o prejudicam, porque toda vez que o indivíduo, por uma atitude qualquer, se vincula a um hábito negativo, muitas mentes que também se vinculam a esses hábitos querem estar junto com ele para usufruir dos prazeres que ele está usando. Então é preciso mudar os nossos hábitos, procurando corrigir os nossos defeitos, lendo bons livros que nos orientam, para que nós possamos vencer as nossas próprias limitações. Porque, conforme esclarece a doutrina espírita, toda vez que nós fazemos uso de qualquer tóxico, de qualquer droga, nós criamos vínculos com entidades perturbadoras que passam a nos utilizar para também usufruírem desses prazeres. Então é preciso nós rompermos essa ligação, vencendo esta vibração negativa que os espíritos estabelecem com aqueles que eles querem obsidiar, para que nós possamos nos libertar dos vícios, da má conduta, dos maus hábitos, o hábito de falar mal da vida alheia, o hábito de criticar tudo, o pessimismo constante na nossa vida. Tudo isso estabelece vínculo com entidades que também agem da mesma maneira. Então é preciso nós vencermos essas dificuldades cultivando os hábitos positivos. Toda vez que um hábito negativo deseja surgir na nossa personalidade, nós temos que procurar um hábito positivo. E nada melhor do que a leitura de um bom livro, do que ver um bom filme, do que ouvir uma boa música para nós nos distanciarmos daqueles que nos queiram prejudicar. É hora de Em Nossa Dimensão. Você pode valer-se da livraria e do Clube do Livro Espírita administrados pelo Idefran e adquirir livros espíritas e produtos correlatos a preços especiais, facilitando a sua leitura, o seu estudo e o enriquecimento de sua própria biblioteca. A livraria e o Clube do Livro Espírita do Idefran têm como preocupação principal difundir o livro espírita pelo menor custo, especialmente o Clube do Livro Espírita administrado pelo Idefran, que atende Franca e muitas outras localidades do Brasil. E vejam que são 4 opções mensais entre ciência, romance, mensagens, estudos, autoajuda, infantil,
O Clube do Livro Espírita do Idefran, em virtude das grandes quantidades de livros que adquire junto às editoras e distribuidoras, pode distribuir livros a preços de clube. Ligue 16 3721 8282 ou consulte o site www.idefran.com.br e você saberá que existem várias maneiras que podem tornar mais baratos ainda os livros distribuídos pelo Clube do Livro Espírita do Idefran. E os não residentes em Franca saberão como receber em sua cidade o livro ou os livros do mês ou até sobras de meses anteriores. E saiba que você que reside no município de Franca pode utilizar-se graciosamente da biblioteca do Idefran. Junte-se àqueles que já vêm desfrutando desses benefícios e faça a sua parte no nosso esforço conjunto de tornar o mundo melhor. E agora, registre aí no seu telefone. Você pode contar com o serviço de telemensagem Idefran CHB Sistemas 24 horas, que se preocupa com o reconforto e a elevação dos corações, instruindo e consolando. Diz que 16 3713 0299. Sementeira Cristã apresenta Claramente Vivos. Hoje vamos ouvir mensagem no espírito de Felipe Meneghetti, dirigida aos seus pais e demais familiares queridos, por meio da psicografia de Chico Xavier e contida no livro Eles Voltaram. Felipe detalha experiências no novo plano da vida, empenhando-se em esclarecer que é mesmo a vida que continua. Vamos ouvi-lo na interpretação do nosso companheiro Euri Carvalho. Querida mãezinha Vilma, abençoe-me. Quase um ano, separação imaginária. Digo isso porque se o corpo acabou se desmoronando à maneira de uma gaiola destrambelhada, isso não me alterou a forma. O papai Helder, por intuição, sabe que vou sempre à nossa casa, compartilhando de suas meditações e das melodias que escuto, nascendo da inspiração dele, como a beleza das águas claras quando borbulham na fonte. Mãezinha, estou grato por haverem procurado o melhor lugar para o nosso reencontro, o bem ao próximo. Ensinem ao nosso querido Fernando esse mesmo caminho que nos reúnem para a viagem na direção de Jesus. Não preciso contar-lhes que sofri muita falta de casa. Apesar daquelas minhas ideias de que o corpo estava pifando, no íntimo nutria o desejo de voltar ao nosso convívio. A doença, pouco a pouco, me estragou as peças da embalagem que me retinha na terra física. Mas por dentro de mim mesmo estava o anseio de retorno aos braços dos meus. Quando o grande sono apareceu para mim, tive a ideia de que sonhava com a morte, e foi a morte mesmo que me pilotava. Acordei não sei como, depois de haver repousado, ignorando por quanto tempo, e as lágrimas vieram marcar a minha nova situação. Entretanto, em meio de tanta gente estranha, descobri duas mães que me acolheram carinhosamente. A vovó Ana e a vovó Ursulina me podaram o medo, e o Jair presente, a quem a senhora e o papai recorreram de princípio em meu favor, tem sido para mim um outro irmão mais velho, experiente, que não me deixou continuar bancando o bebê chorão.
Graças a Deus, tudo vai assumindo uma feição diferente na vida de seu filho por aqui. E espero, para breve tempo, retornar aos estudos e solidificar-me nas ideias mais claras em que presentemente devo viver. Estou grato pela força que fazem no sentido de compreendermos juntos a nova condição em que nos vemos. As atitudes em casa são de grande auxílio para nós quando os nossos se empenham na conformação com os desígnios da vida, que são os desígnios de Deus. Mãezinha, agradeço seus pensamentos enviados ao meu coração de suas atividades no grameiro. Ali, vendo tantas crianças amparadas pelo amor dos pais que as amam, sem que lhes sejam filhos, estou aprendendo a ser mais irmão de todos aqueles que necessitam de apoio e bênção, com o ideal da família que ainda não conseguiram de todo realizar. Diga ao papai e ao querido Fernando de minhas saudades e alegrias, e todos estejam informados de que estou fazendo o melhor que posso, principalmente no esforço de recuperar as minhas próprias energias. O irmão Ítalo está conosco e abraça a nossa irmã Rony. Mãezinha Vilma, não posso escrever mais. O gongo do horário já bateu para mim e por isso paro neste ponto do papel com um beijo de respeitoso amor em seu coração querido. Muito carinho e gratidão de seu filho, sempre seu, cada vez mais reconhecido, Felipe Meneghetti. A seguir no Sementeira Cristã, pergunta e resposta. Será atendido um nosso prezadíssimo ouvinte de Campinas, São Paulo. Trata-se do Quincas. São palavras suas. Sou o Quincas, apelido para Joaquim Carlos de Souza Fortes. Tenho 93 anos e ótima saúde para a idade que ostento. Moro em Campinas e agora, mais do que nunca, me vejo tomado por um aguçado interesse por espiritualismo. Quincas, de nossa parte, sinceros cumprimentos pelo seu interesse pelas coisas do espírito e nossa maior torcida pelo sucesso em suas investigações. E vamos ao teor da sua pergunta. Durante toda a minha vida, ouvi dizerem que precisamos ter fé para a superação dos nossos problemas. Eu pergunto, o que é a fé e o que fazermos para adquiri-la? Vamos saber isso agora, meu caro Quincas, na palavra do nosso companheiro Jaime Batista da Silva. No livro O Consolador, Emmanuel nos diz que ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus, certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. Nada obstante, por si só, a fé é insuficiente para a solução de nossos problemas de qualquer ordem. Até porque a grande maioria das pessoas detém provisoriamente apenas aquilo que chamamos de fé cega, pois o ato de crer em alguma coisa demanda a necessidade do sentimento e do raciocínio, para que a alma se edifique em si mesma. Para ser verdadeira, a fé deve ser realizada com obras, como resultado da crença que se tem. É o que nos recomenda Tiago em sua epístola, quando diz: a fé sem obras é morta. De nada valerá uma fé inoperante. Por isso,
Na sua segunda carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo afirma: agora restam estas 3 virtudes: a fé, a esperança e a caridade. Mas a maior delas é a caridade, que nada mais é do que o amor em ação. Não podendo ser prescrita por ninguém em nosso favor, em razão de se tratar de construção interior, resta-nos, para possuí-la, o caminho da leitura e do estudo, frequência operosa, a religião que mais falar ao nosso coração, além da prática diária de boas ações. Muita paz para todos os ouvintes. Envie sua pergunta para o Idefran, Rua Major Claudiano, 2185, Centro, CEP 14.400.690, Franca, São Paulo, ou pelo telefone 1637218282, ou ainda por e-mail idefran@idefran.com.br. Você pode também enviá-la diretamente à produção do programa Ligação ou Zap 16 98128 3863. Bem-aventurados os que conservam a lâmpada sublime da esperança constantemente acesa no coração. Com esta observação do espírito Aura Celeste, pela psicografia de Chico Xavier, encerramos o Sementeira Cristã. A apresentação foi de Eurípedes Mendonça. Participação de Nara Carlone, Euri Carvalho, Joaquim Carlos de Souza Fortes, Jaime Batista da Silva e Felipe Salomão. Inserção virtual, Ricardo Fadu e Antônio Carlos Essado. Produção e direção, João Vaz. Que a paz de Jesus se estenda sobre todos nós. E não se esqueçam de agendar Sementeira Cristã com um novo tema no próximo domingo, a partir das 9 horas. Canais que você pode utilizar em tempo real no Google, a qualquer hora no YouTube. Digitem simplesmente Sementeira Cristã. E vejam também que podem ouvir o Sementeira Cristã, quando quiserem, no canal Rádio Idefran, no Spotify, no Google Podcasts e também na Apple Podcasts. Podem ouvir a Rádio Idefran direto no site idefran.com.br. E se desejar baixar o aplicativo no Play Store, basta buscar Rádio Idefran, o amor no ar. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, com o apoio de Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Pegue Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Apresentou Sementeira Cristã.